Vamos começar nossa aula. Nossa aula de hoje vai ser a respeito, nosso tema é o Ocidente clássico, né? Nós vamos ver aspectos da cultura na Grécia e em Roma, certo? Nós, nessa aula, tem como objetivo a gente discutir o conceito de antiguidade clássica e seu alcance e também o seu limite na tradição ocidental, assim como também os impactos sobre outras sociedades e cultura, né? Sobre as influências que vieram a partir disso, certo? Vocês já ouviram falar clássico, né? Tipo a palavra clássico. O que é clássico para vocês? Como vocês definiriam o clássico? O que vocês entendem por clássico? Alguém sabe me dizer o que é clássico? Ó, tem um aqui, o significado do dicionário, né? O clássico é a palavra derivada do latim, significando de classe mais alta. A palavra clássico passou a ser sinônimo de grego e latim antigos. Em sentido mais estrito, considera que a época clássica da literatura grega tenha determinado por volta de 325 a.C. Pode-se dizer igualmente que a época clássica da literatura latina terminou no fim do reinado. Aí tem outra aqui, outro significado. Clássico, obra artística que pode servir de modelo, cujo valor é universalmente reconhecido, geralmente ligado às primeiras manifestações de tais obras. Então, em vários momentos da nossa vida a gente já ouviu falar sobre o que clássico, né? Sobre essa palavra, né? Clássico, clássica. E a gente vai ver hoje assim como surgiu e a aplicabilidade dela no nosso cotidiano e o significado que ela teve e tem ao longo dos tempos, certo? Então, antiguidade clássica, o que é isso? Então, é conhecido como antiguidade clássica, como era clássica ou também como período clássico, o longo período histórico onde as civilizações grega e romana se destacavam de uma forma muito excepcional, né? De uma forma muito brilhante em meio a qualquer outra sociedade nos mais variados aspectos do desenvolvimento humano. Ou seja, essas duas civilizações, a grega e a romana, elas conseguiram fazer algo que nenhuma outra civilização conseguiu para aquela época. Então, tal época, ela deixou, né, para essa um riquíssimo repertório, né, riquíssimas informações ao mundo civilizado, né, entre aspas, de modo que a cultura clássica ainda ela é considerada fundamental, né, para a construção de toda a cultura ocidental contemporânea. Ou seja, é que vários desenvolvimentos que foram feitos naquela época, né, a partir das civilizações grega e romana, elas repercutiram no mundo contemporâneo, né, na nossa cultura. Então, formalmente foi estabelecido, existe, né, um ponto inicial da era clássica, né? Foi estabelecido aí de forma formal o ponto inicial da era clássica, né? Que se encontra no primeiro registro da poesia do grego Homero, né? A partir daí ficou estabelecido o início da era clássica, né? A partir do primeiro registro da poesia de Homero, que isso é lá mais ou menos nos séculos 7 e século 8 a.C. Então, e o final, né? O final da era clássica, ela é pautada a partir de quê? O final da era clássica é localizado lá no final da antiguidade tardia, que é mais ou menos 300 a 600 no momento em que se inicia aí a Idade Média. Nós temos o início da Era Clássica,
a partir do registro da poesia de Homero, e temos o final da Era Clássica com o início da Idade Média. Então, esses são aí as temporalidades aí dessa Era Clássica. Então, em um espaço de tempo assim não muito grande, a sociedade grega ela passou de uma coleção de cidades-estados, ou seja, tiveram várias cidades-estados que eram poucas coordenadas, a metrópolis e o imenso império legado por Alexandre Grande, né, também nesse período, e também temos Roma, que Roma ela finalmente se tornou aí naquele período o centro do Império Bizantino. Então a língua grega ela representava o que a língua inglesa é hoje para nós, né? Era o idioma amplamente conhecido por diversos povos e que servia também para difundir, servia para as trocas de informações. Segundo, né, estudos, Jesus tinha o conhecimento de grego, né? Os livros do Novo Testamento, de acordo com a maioria, né, dos pesquisadores, eles foram originalmente escritos em grego, né? Por exemplo, decretos, avisos, sinais, livro, mesmo também algumas moedas mais diferentes, elas carregavam algumas inscrições em grego. Então, de acordo com esses registros, por meio de estudos, supõe que a língua grega ela era a mais conhecida, né? Ela era a mais difundida entre as civilizações naquele período. E também existia as polis gregas, né? O que eram as polis gregas? As polis gregas é como as cidades hoje para nós. Então eles chamavam de polis. Então as polis gregas elas produziam uma quantidade absurda de intelectuais nas diversas áreas do conhecimento, né? Existia muitos intelectuais naqueles períodos, né? Em muitos casos eles foram iniciadores de determinado segmento, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles, o Demócrito, que eles tiveram aí a sua influência na filosofia. Temos o Heródoto, que tem aí como o pai da história. Temos Anaximandro, que no campo da geografia. Temos também o Hipócrates no campo da medicina. Então, a gente tem vários nomes que desse período, né? Principalmente dessas polis gregas, né? Dessa influência grega, que serviram de base para a criação de diversas áreas do conhecimento que a gente usufrui hoje, que elas tiveram o início aqui, né? Foram os iniciadores, né? Dessas áreas do conhecimento, que depois elas foram aprimoradas, né? Com o passar dos tempos. Então, esse aí, digamos que seja aí uma das contribuições das civilizações gregas para a sociedade contemporânea. E Roma, né? Roma, por sua vez, ela absorveu muito o legado intelectual da civilização grega, né? E soube difundir essa cultura entre os diferentes povos que Roma iria conquistando, ela ia passando, né? O que eles tinham aprendido intelectualmente da civilização grega para esses povos que iriam conquistando. Então, ao contrário dos gregos, o espírito do romano, ele era assim mais pragmático. Eles tinham mais determinação para a questão de conquistar, para a questão de dominar territórios e também de ter o poder, né, sobre esses territórios. Apesar dos gregos eles não ter produzido tanto quanto, apesar deles, né, dos romanos não terem produzido tanto quanto os gregos,
ele soube legar muito bem esses valores, né? Ele soube passar adiante. Temos como, por exemplo, a língua latina, que se originou ali, né? Uma das línguas que teve, ao longo do tempo, ali na Europa, teve novas línguas derivadas do latim. Então, o latim, que ele teve ali a sua importância, né? Que com o tempo ele originou diversas outras novas línguas a partir da base que era a língua latina. A gente também tem o próprio alfabeto utilizado, né, para escrever a tal língua, né, que é utilizado por mais ou menos 2/3 da humanidade para registrar os idiomas. Então, essas influências, tanto gregas e romanas, elas foram significativas para a construção das sociedades posteriores, certo? Então, a gente tem assim alguns campos, por exemplo, o alfabeto é a língua latina e é o que a gente tem de referência aí dos romanos aí para as sociedades futuras, certo? Então, vamos ver aqui um pouco sobre as civilizações clássicas, né, que compõem a antiguidade ocidental, que foram Grécia e Roma, que formaram a base da nossa civilização, também conhecida como cultura greco-romana ou greco-latina. Então, qual foi a herança cultural deixada pelos gregos, né? O que os gregos deixaram de herança para a nossa civilização, por exemplo, né? O que foi deixado aí? Então, os gregos, eles lançaram os principais alicerces, né? Vocês sabem o que é o alicerce? O alicerce é a base. Quando vamos construir uma casa, o que a gente faz? Constrói primeiro a base, o alicerce. O alicerce é aquele que vai sustentar. Então, os gregos, eles lançaram aí os principais alicerces, né, da civilização ocidental, onde a gente pode encontrar raízes gregas nas diferentes áreas da cultura contemporânea, como, por exemplo, a artes, a ciência, a filosofia, a política, a linguagem. Então, existem várias áreas que foram influenciadas aí pela a cultura grega, né? Ou seja, essa herança grega que foi deixada aí para nós. E a herança cultural romana? O que foi deixado aí culturalmente por essa civilização romana? Então, com as conquistas militares, né, que Roma tinha muito essa questão de conquistar território, os romanos, eles entraram em contato com diversos povos, né, dos quais eles conseguiam absorver e desenvolver vários elementos culturais, principalmente dos gregos. Então, os romanos, eles conseguiam absorver e desenvolver os elementos culturais de cada povo que eles tinham contato. Então, e uma das principais contribuições que a gente tem da herança cultural romana é no direito, nas artes, na literatura, na arquitetura. Então, existe aí inúmeras contribuições dessa herança cultural. Quando a gente fala, por exemplo, antiguidade clássica, né, que eu falei aí para vocês no início, né, que foi um período conhecido que tinha aí duas principais civilizações se destacaram, que foi a grega e a romana. Por exemplo, hoje, quando eu falo assim, hoje vai ter um clássico do futebol, o que isso quer dizer? Clássico do futebol. Ou então, por exemplo, o tema da festa é roupa clássica. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para nós aqui no nosso dia a dia? Então, por exemplo, esse filme é um clássico do cinema. Esse é o quê? Que gosto de música clássica. Isso é o quê? Então, para vocês, o que é um clássico? Novela. É o quê?
Eu acho que é... Então, só para recapitular, vocês compreenderam o que é o clássico, né? O clássico é, se tratando das civilizações, quando fala civilizações clássicas, né? Estamos falando das civilizações que fizeram parte aí da antiguidade ocidental, e essas civilizações, elas serviram de base e tiveram uma relevância para as civilizações posteriores. Elas tiveram, de certa forma, uma base, né? Serviu de alicerce. Então, o clássico ele compreende que é tudo que é universalmente reconhecido. Então, tudo que é universalmente reconhecido é conhecido como clássico, como um clássico do futebol. Então, o que torna algo clássico? É pelo fato desse por exemplo, do futebol, da música, é o fato desse objeto, o fato desse time, por exemplo, ele consegue captar, ele consegue traduzir o espírito do seu tempo, né? O espírito do tempo em que as pessoas estão vivendo. E também lembrando que o que é clássico hoje, amanhã pode ser esquecido. Então, o clássico na sociedade contemporânea, ele pode ser modificado a qualquer momento. Porque o que pode ser reconhecido universalmente hoje, daqui a 20, 30 anos, eles podem não captar e nem traduzir mais o espírito do tempo de quem está vivendo. Então, o clássico, ele faz parte disso.